questão do museu é uma questão interessante, muito batida, porque muita gente fala sobre museus, discute a questão dos museus e há constantemente encontros sobre museologia, debates sobre museus. Vamos ver uma coisa. Que significa, afinal de contas, ou que papel básico tem finalmente o museu, ou procura ter o museu? Seja ele qual for, mais moderno, menos moderno, mais amplo, mais restrito, mais local, mais nacional, relacionado com a paisagem ou relacionado com um modelo mais tradicional de uma casa onde estão guardadas coisas, onde de algum modo se conservam objetos patrimoniais. O museu tem a ver sempre com a contemplação, com a paragem, numa sociedade essencialmente da mobilidade, da aceleração, não é? Todos nós vivemos de uma forma mais ou menos excessivamente rápida. Sentimos que nos foge qualquer coisa. E daí a obsessão identitária, consciente ou inconsciente, de muitas pessoas, seja, por exemplo, refletida através da tatuagem, seja refletida através de comportamentos, digamos, tribalísticos, como estes das claques ou dos grupos de apoio de determinado tipo de atividades futebolísticas ou outras, seja, portanto, a vontade das pessoas se unirem em torno de causas, etc. Portanto, há uma vontade de paragem e de fixação de identidades numa sociedade líquida, como dizia, ou como tem escrito outra vez o Zygmunt Bauman, e numa sociedade da aceleração, como falou tanto o Paulo Virilo. Portanto, a primeira coisa que se liga à ideia do museu é a ideia de paragem dessa aceleração, paragem dessa corrida, paragem desse movimento. O indivíduo que vai ao museu quer contemplar. Contemplar como aquele antigo indivíduo que ia à igreja rezar. Ou como muitas pessoas que ainda vão, evidentemente, a templos, os mais diversos, rezar. Não é? Ou seja, o que é no fundo isso de rezar? É uma forma de paragem em que a pessoa, digamos, pode dar livre curso, entre aspas, para usar uma expressão do senso comum, ao seu sentimento, aos seus sentimentos, às suas sensações, aos seus pensamentos, enfim, de uma forma livre e descomprometida e sujeita, durante uma certa altura, ou obedecendo uma certa altura, a um regime de liberdade, não é? Em que não é interrompido. Não é suposto uma pessoa ser interrompida durante, seja por telefonemas, seja por pessoas que a incomodem de uma forma ou de outra, durante uma oração, ou durante um ritual religioso, ou durante a visita a um museu, ou a um monumento, ou a uma região que nos atraia e que nos fascine. Porque, de facto, o que a pessoa vai à procura no museu, à procura nessa atitude de contemplação, é ficar maravilhado. É a mesma atitude que tinha o crente quando chegava ao Santo dos Santos, ou quando chegava mesmo o peregrino, finalmente, àquela destino da sua peregrinação, e parava finalmente junto do santo que ele ia, muitas vezes até tocar com a mão, ou cumprir com ele um ritual qualquer, pagando uma promessa, etc, etc. Portanto, há realmente, em todos os locais de celebração desta contemplação, ou de exercício desta contemplação, desta paragem, não é? Qualquer coisa de deslumbramento. Nós queremos ser deslumbrados. Deslumbrados como se fôssemos iluminados de repente por qualquer coisa que é tão bela, ou que é tão profunda, ou que é tão rara, ou que é tão interessante, ou que conotamos logo com outras imagens, ou com outras ideias, ou com outras coisas que já vimos antes, que, digamos, nos fazem parar, nos fazem ficar deslumbrados. O deslumbramento é isso mesmo, não é? Quer dizer, é uma luz tão forte que nos cega, digamos, por segundos, se não fisicamente, pelo menos mentalmente. Ficamos ali pregados àquela imagem, àquilo que observamos. Uma bela paisagem, um miradouro, uma figuração rupestre, uma gruta pré-histórica, um monumento antigo, uma fachada fabulosa de uma igreja, um quadro raro. Depois há, evidentemente, aqui ligado a esta ideia de querermos parar
e de queremos ser surpreendidos, quer dizer, fascinados, deslumbrados, a ideia de deslumbramento, que se opõe à vulgaridade, não é? E à aceleração da vida de todos os dias. Portanto, é uma vontade de corte com a vida corrente, com a vida de todos os dias, que é feita de funcionalizações excessivas, não é? Nós estamos funcionalizados em tudo, somos uma espécie de máquinas, nós próprios já, não é? Em que temos que responder rapidamente a determinadas coisas, temos que realizar com êxito e com rapidez e eficiência determinado tipo de trabalhos, determinado tipo de missões, determinado tipo de operações. É isso que, no fundo, distingue muito as pessoas que têm valor para hoje, daquelas que não têm, não é? O indivíduo que realmente consegue meter mais golos, o indivíduo que consegue fazer mais trabalhos publicados em revistas de peer review de determinado tipo, todas elas convencionalmente consideradas melhores que as outras, não é? Uma pura convenção, etc. Portanto, nós andamos permanentemente a acumular, a correr, a capitalizar nessa ânsia, nessa vontade, nesse desejo de facto, possuir, captar, compreender, quer dizer, apreender, capturar. E nessa corrida infernal em que nos encontramos, sujeitos ao relógio, sujeitos a todo tipo de horas, de relógios de ponto e todo tipo de horários, todo tipo de obrigações sociais, todo tipo de rituais que se nos impõem como obrigatórios desde muito novos, não é? Não são nada obrigatórios, não seriam nada obrigatórios, são puramente convencionais, não é? Os rituais familiares, os rituais de todo tipo, que se impõem ao indivíduo. Portanto, o indivíduo é realmente, hoje, em dia mais que nunca, talvez, totalmente controlado por dispositivos que são, muitas vezes, de natureza interiorizada, emocional, ideológica, não é? Crenças, mas também dispositivos exteriores, não é? A entrada para o automóvel, a maneira como é preciso a gente se inserir dentro de um automóvel para conduzir e para não atropelar nem irmos contra outros obstáculos, etc. Portanto, nós andamos nessa correria constante. E, portanto, o museu proporciona-nos esse ato religioso, digamos assim, não é? De sacralizar um espaço, qualquer que ele seja, maior ou menor, uma visão, um objeto de contemplação, não é? Raro, estranho, interessante, luzente, que nos exige decifração, que nos exige atenção, concentração da atenção. Quer dizer, é isso que é realmente um museu, que pode ser tanto uma antiga igreja que já não está voltada ao culto e que acabou por ser transformada num espaço mais ou menos, digamos, vedado do exterior, em que quando a gente lá entra, muitas vezes até um espaço um pouco mais escuro, e estamos ali preparados para observar no interior dessa mesma igreja painéis ou quadros ou objetos que ali estão iluminados de uma forma especial, portanto uma encenação preparada para nos encantar, para nos deslumbrar, para provocar em nós essa sensação que nos provocava, de facto, o antigo objeto religioso, quer dizer, que era a imagem religiosa, que era, evidentemente, um intermediário entre nós, entre o visível e o invisível, entre nós e qualquer coisa de transcendente, de outro mundo, não é? Em que nós hoje, na maior parte dos casos, mesmo que digamos que acreditamos, já não acreditamos muito. Nós vivemos num mundo extremamente materialista. O capitalismo é uma religião, e é uma religião materialista, uma religião do dinheiro. E, portanto, nós temos necessidade, por assim dizer, para compensar essa correria louca, que às vezes é até ritualizada em caminhadas, em rotas, em percursos, em vários tipos de sequências de operações organizadas, mesmo para divertimento, não é? Temos necessidade de parar, não é? E de parar perante qualquer coisa que nos fascine, que seja um espaço fechado e onde de algum modo uma pessoa esqueça aquilo que são os seus problemas e esqueça aquilo que é o que está lá fora. O que está lá fora é agressivo. E como é agressivo, a pessoa tem necessidade do museu como um lugar de reflexão, como um lugar de paz, como um lugar onde nada o agride, como um lugar onde pode estar
digamos assim, sozinho, com a sua memória, com as suas associações, com as suas experiências, numa atitude essencialmente parada, essencialmente contemplativa. Só que há uma contradição enorme, na questão dos museus, é que, sendo nós pessoas que é suposto estarmos parados perante as obras, sejam elas quais forem, de contemplação, os grandes museus transformam-se em lugares de enorme sacrifício, de enorme correria, porque o turista, o visitante, quer ver todos os quadros, quer ver as coisas principais, quer estar, digamos, ao corrente daquilo que os outros já viram. E, portanto, vai numa correria infinita ao longo dos corredores para conseguir, de algum modo, capturar o essencial do museu. Inclusive, muitas vezes, em visitas guiadas ou com guias que o levam aos principais quadros, porque é impossível ver, não é, a Galeria dos Uffizi, ou o Museu do Prado, ou o Museu Britânico, ou o Museu do Louvre, todo de uma enfiada. Isso é impossível. Portanto, as pessoas contratam ou pagam para ver, ou então até compram estes, isto é, alugam, pagam mais um extra qualquer, ou está incluído no bilhete, estes audioguias, para serem guiados de quadro em quadro, com explicações que acabam por se tornar extremamente fatigantes, porque a pessoa não pode abarcar tanta informação sobre tanto objeto, sobre tanto quadro, sobre tanta estátua, sobre tanto fóssil, seja aquilo que for, sobre tanto objeto arqueológico, não pode abarcar em tão pouco tempo tanta coisa assim e de enfiada. Portanto, digamos que a peregrinação aos museus, sejam eles quais forem, não é? Sejam regiões, sejam áreas arqueológicas ou patrimoniais, parques naturais, ou simples igrejas transformadas em museus, ou casas antigas transformadas em museus, ou museus feitos de raiz, não é? Em que a própria arquitetura externa já é ela própria um elemento da paisagem, um elemento de contemplação. As pessoas acabam por, digamos, se cansar e dizer assim, não, deste museu já vi o suficiente, já tenho uma ideia, agora quero ir para outro. Porque o turista, o visitante atual, é irrequieto, é infantil, não é? E neste sentido, de que procura sempre emoções fortes. E há uma frustração muito grande em todo este ato de procura da fascinação absoluta. Porque a fascinação absoluta não existe, não é? Portanto, nós exageramos sempre quando dizemos, você tem que ir ver isto é um sítio imperdível, você tem que ir ver aquele filme é um filme imperdível, é uma obra-prima. Há até livros que dizem os lugares onde você tem que ir antes de morrer, os 100 ou 1000 lugares onde você tem que ir antes de morrer, os 100 ou 1000 livros que você tem que ler antes de morrer, os 100 ou 1000 filmes que tem que ver antes de morrer, como se a quantidade e a acumulação em si mesma tivesse algum sentido. Eu posso, de uma simples leitura de um poema, tirar muito mais, não é, do que aquela pessoa que leu 150 livros de versos. Portanto, nós vivemos este paradoxo, não é? Mas esta situação, que se acentua muito na modernidade, e agora nesta chamada pós-modernidade, que é a situação paradoxal da junção dos contrários, não é? Neste para-arranca, não é? Nesta paragem, esta contemplação, esta suposta fuga do mundo real, do mundo exterior, e ao mesmo tempo um constante ouvido para o exterior a perguntar a nós próprios, não estaremos já a perder demasiado tempo aqui, não haverá outro museu mais interessante que este, talvez para visitar nesta cidade, não haverá outra experiência mais interessante nas ruas para observar também e para contemplar. Portanto, leva-nos a esta situação contraditória, que é, digamos, nós procuramos a completude, procuramos a satisfação total, essa satisfação total nunca é cumprida, nunca conseguimos realizá-la, e vivemos nesta pulsão permanente, não é? Pulsão essencialmente virada para o sentido da vista, para o olhar, pulsão escópica, não é? Que nos leva a constantemente estarmos satisfeitos
extremamente satisfeitos e insatisfeitos ao mesmo tempo com aquilo que estamos a ver. Portanto, um paradoxo, uma contradição. Não é? Hegel viu muito bem quando organizou toda a sua filosofia em torno da dialética, quer dizer, em torno dos contrários, em torno da negação e da negação, que nunca se resolve, não é? Ao contrário do que nos diziam as vulgatas, nunca se resolve numa síntese perfeita, num fim de qualquer coisa, fosse da história, ou fosse do desejo, ou fosse da pulsão. Quer dizer, nós estamos permanentemente numa situação de tensão, tensional. É isso que é a filosofia de Hegel. É uma filosofia tensional e, portanto, histórica, não é? Porque o ser humano é um ser da historicidade, ou seja, da história. Quer dizer, somos seres que temos a consciência da morte e, portanto, do nosso próprio caráter efêmero, não é? E a preocupação que integra o museu numa problemática mais ampla, que é a preocupação da paragem do tempo, ou seja, do património, o património entendido no sentido não de fortuna que se herda ou de bens que se herdam e que se procura conservar e, se possível, ampliar para transmitir aos nossos descendentes, mas sim o património público no sentido de bens, no fundo, de tudo que é realmente considerado valor e que é um valor de fruição pública e até identitária, etc. Essa ideia de património é uma ideia que resulta desta obsessão da perda, não é? Ou deste sentimento de perda. Quer dizer, perda e vontade de colecionar, de juntar, de algum modo até inclusivamente, desde já os primeiros antiquários, fazer uma espécie de microcosmos, não é? Na sua própria casa, no seu palácio, um microcosmos anárquico, onde as coisas não tinham um interesse ainda taxonómico, não estavam inseridas dentro de uma grelha de classificação racionalista, mas eram coisas que se juntavam pelo seu caráter mágico. Quer dizer, era mágico estarem lado a lado restos de múmias antigas, objetos completamente vindos de diferentes locais e proveniências e contextos, mas que ali se recontextualizavam para significar a capacidade que tinha aquele senhor, ou aquele proprietário, ou aquela pessoa que tinha aquele conjunto de obras, que também podiam ser livros, evidentemente raros, etc., a capacidade que ele tinha de algum modo, formar ali um microcosmos, quer dizer, uma imagem reduzida da totalidade do mundo. Da totalidade do mundo, da totalidade da história, da totalidade do universo, que também se liga, evidentemente, num outro plano, às imagens dos mapas. Não é por acaso que no Vaticano, não é, nos museus do Vaticano, existe um corredor imenso, todo ele cheio de grandes mapas. Porque, evidentemente, ver um mapa